Evangelho de Mateus, capítulo 23. Diz assim a partir do primeiro verso: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disser. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Até aqui. Oremos. Senhor, pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou a essa multidão que te ouviu aqui pela primeira vez. Pedimos a Deus que essa mensagem, Deus, se torne palavra de Deus para cada um de nós. Abençoa-nos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na cidade de Delfos, havia um templo dedicado ao deus Apolo, uma divindade conhecida, muitas vezes, uma das ligações que ela tinha era com o sol, a luz da verdade, diziam seus adoradores. E essa luz trazia sobre os seus adoradores consciência de seus pecados. Nesse templo, que hoje restaram apenas ruínas, infelizmente, havia uma inscrição: conhece-te a ti mesmo. Todos aqueles que entravam naquela cidade, iam visitar o templo de Apolo, se deparavam com aquela frase: conhece-te a ti mesmo. Porque se fazia uma necessidade para que nós encontremos a fundo aquilo que é pecado em nós. Assim acreditavam os seguidores do deus Apolo. Mas essa frase que estava cunhada naquele templo, ela serve para nós ainda hoje. Somos adoradores não de Apolo, mas de Cristo. Mas essa frase, ela serve especialmente para nós quando nos deparamos com esse Cristo. Essa frase, ela vai perguntar para a gente, ela vai colocar diante de nós perguntas como: que a humanidade vem fazendo ao longo dos anos? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E assim vamos construindo a nossa identidade à medida que vamos encontrando respostas. E a partir dessas respostas nós vamos moldando o nosso perfil e vamos nos relacionando com as pessoas conforme vamos tendo respostas. Ninguém aqui nasceu do jeito que é hoje. Eu gosto de pensar que cada um de nós nasceu como uma folha em branco que vai sendo escrita ao longo dos anos. E nós vamos escrevendo nessa folha coisas que vão dizer sobre nós, e um dia quem quiser olhar para nós vai olhar para essa folha e vai falar assim: ele é assim. Assim ele moldou o seu perfil. Assim ele é. Infelizmente, meus irmãos, quando nós vamos moldando o nosso perfil, o nosso caráter, a nossa identidade, nós fazemos algumas escolhas boas e outras ruins. Nem só de escolhas boas fazemos para constituir aquilo que nós somos, para que as pessoas nos vejam. E Jesus
especial da sua missão. Adentra a cidade de Jerusalém. Diz alguns capítulos atrás que ele entra, entrada triunfal, onde as pessoas adoram ele como filho de Davi, como o Cristo que tinha que vir. E ele entra no templo, ele purifica o templo, expulsa as pessoas dali que estavam roubando, os salteadores, como diz o texto, pessoas que estavam fazendo uso errado da fé. E o texto vai prosseguindo, ele vai colocando cada vez mais, ele vai virando Jerusalém de cabeça para baixo. Jerusalém estava centrada na sua vidinha, no seu modo de pensar, no seu modo de entender a Deus, e Jesus chega colocando a cidade de pernas para o ar. E dizem as Escrituras que de repente chegam fariseus e começam a fazer perguntas para o Senhor. Chegam os saduceus também e tentam pegá-lo em algum erro. Os fariseus, não satisfeitos, tornam a voltar a perguntá-lo e ele simplesmente responde: se vocês me responderem a respeito do filho de Davi, quem é ele? Eu respondo para vocês. E Jesus então, como que começando a responder esses ataques, ele inicia esse texto que nós lemos. Ele inicia chamando as multidões para ouvi-lo e principalmente os seus discípulos, aqueles a quem ele esperava que levasse adiante a mensagem. E ele começa então falando: olha, sabe, esses fariseus que estão fazendo essas muitas perguntas, esses caras, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Eles estão sob a autoridade de Moisés nas sinagogas e no templo. As pessoas param para ouvi-los. E eu digo para vocês, meus discípulos, parem e escutem o que eles têm a dizer. E pratiquem essas coisas que eles têm a dizer. Mas, aquilo que eles estão fazendo, aquilo que vai além do discurso deles, a prática deles, fujam disso. Porque esses colocam sobre os homens um peso sobre as costas que eles mesmos não querem colocar o dedo para mover. Esses homens estão colocando sobre o povo tamanho peso, com a autoridade do templo, com a autoridade mosaica, que é a da lei, com a autoridade das Escrituras, estão colocando peso sobre os homens. Esses, colocando esses pesos, não se identificando com o seu discurso, transformando o seu discurso vazio, porque eles não praticam. E Jesus segue dizendo a respeito dessas pessoas que, na verdade, eles eram pessoas vaidosas. Diz o texto que eles alargavam os filactérios. Filactérios, meus irmãos, era um estojinho que, segundo Deuteronômio 6, todo judeu deveria atar a sua mão e a sua testa. Na verdade, o texto de Deuteronômio não está pedindo isso, mas como o fariseu em especial levou assim ao pé da letra, de maneira literal, a Escritura, ele então arrumou um estojinho, e lá dentro ele colocava o texto do Shema, Deuteronômio 6,4, completo lá dentro. E diz aqui, Jesus, a respeito desses aqui, que além de fazer essa leitura literal, eles ainda colocavam um estojão. Imagina você encontrar com uma pessoa pela rua com um estojão grandão assim. Aí você pensa assim, esse cara só pode ser mais crente, ó, cabe mais texto lá dentro. Era essa a impressão que eles queriam passar. E Jesus fala também que eles alongavam as franjas de suas vestes. O texto não fala vestes, mas lá em Números 15, há um mandamento do Senhor que todo aquele que vai fazer um serviço no templo, ele tem que estar com uma veste diferenciada. Não apenas a sua túnica, mas a sua túnica ela tem que ter uma franjinha na orla dela.
E esses, para mostrarem para todos o tamanho do envolvimento deles, alongavam ainda mais para que ninguém tivesse dúvida de que estes eram homens santos, de que estes eram homens diferenciados, de que estes eram homens que andavam com Deus. E Jesus vai criticando essas práticas, dizendo: olha, esse tipo de gente adora receber tapinha nas costas, adora ser bajulado, adora ser convidado para banquete e sentar na frente. Nas sinagogas tinha-se um costume muito antigo de que primeiro se assentava o presidente da sessão, na cadeira mais à frente, e os outros convidados, aqueles mais sábios, mais antigos da comunidade, iam se assentando ao seu lado para ajudá-lo à medida que ele fosse desenrolando o texto e ensinando para a comunidade. Se ele tivesse alguma dúvida, ele podia recorrer aos lábios. Só que esses aqui gostavam de ser chamados para que todo mundo pensasse que eles fossem sábios, de que eles estavam entendendo das Escrituras, de que eles tinham coisas para ensinar para as pessoas. Esse reconhecimento deles ia até mesmo para o meio público. Eles gostavam que nas praças as pessoas ficassem assim: meu mestre. A praça da antiguidade era o local onde as pessoas se encontravam. Se você quisesse encontrar gente, não é como pela gente que você quiser encontrar gente, você vai com um ponto de ônibus ou para o metrô, você vai para uma praça. Na praça, então, onde tinha mais gente, eles gostavam que as pessoas chegassem e falassem assim: meu mestre, Rabi, meu Senhor. E Jesus critica, falando: olha, isso não tem nada a ver. Entre vocês vão ter um só Rabi, um só mestre. Sobre vocês não vai ter isso. Entre vocês é diferente, tem que ser diferente. Não pode ser igual. Jesus vai então falando: olha, o maior dentre todos vocês vai servir. Quem quiser ser grande vai ter que servir. E quem ficar fazendo propaganda de si mesmo vai ser humilhado. E aquele que se colocar na posição de humilhado vai ser exaltado por Deus. Aí talvez agora você está pensando assim: poxa, filho, o que isso tem a ver com conhece-te a ti mesmo? O que isso tem a ver com construção de identidade? Eu digo para vocês, meus irmãos, tem a ver tudo. Tem a ver tudo. Analisando o texto, a primeira coisa que eu pego para falar com os irmãos é a respeito dos fariseus. Às vezes a gente pensa assim: o irmão que na igreja ele é muito enérgico, muito duro, a gente costuma falar assim: esse irmão é um fariseu. Esse irmão está no farisaísmo que não tem limites. Mas o farisaísmo, irmãos, ele surgiu 150 anos depois do processo de helenização da cultura judaica. Esse foi um processo onde, após Alexandre Grande passar conquistando tudo, ele passou não apenas conquistando, mas para manter a sua conquista, ele começou a transformar os povos conquistados parecidos com os gregos. Acabar com a cultura dos povos, transformando-os em gregos. Uma freira amiga minha, Aida Pinheiro, ela falou uma coisa sensacional comigo. Ela falou assim: Felipe, o que os egípcios deixaram para o mundo? As pirâmides. O que os gregos deixaram para o mundo? A filosofia. E os judeus, Felipe? E ela respondeu: eles deixaram histórias, eles deixaram cultura. E nesse processo de perda de cultura, sendo helenizados, surge o movimento farisaico, como os reformadores do século XVI, só que judeus lá atrás, com o movimento de vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a nossa cultura, vamos fazer tudo certinho. E assim começou esse movimento, como um bom movimento. Eles então, em busca de fazer isso, em busca de manter as suas raízes, eles pecaram no meio do caminho.
A primeira advertência que eu gostaria de tirar para nós aqui essa noite. Muitas vezes nós, como igreja, podemos começar com uma coisa boa, partir de uma coisa boa, e podemos vacilar no meio do caminho. Podemos tropeçar, podemos confundir as coisas, podemos colocar fardos pesados sobre as pessoas. A crítica de Jesus era de que eles falavam certo, falavam coisas certas, falavam coisas sérias, mas não praticavam. As suas práticas estavam distantes. O seu discurso estava cada vez mais distante das suas práticas. O versículo 13, que nós não lemos, mas ainda complementando esse texto, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hipócritas. A palavra de Jesus foi muito pesada. Hipócrita vem de hipokrinos, que é a junção de duas palavras que uma tradução mais comum serve aquele que atua, aquele que age diferente do que é, aquele que simula. Era muito usada essa palavra para falar dos teatristas gregos que colocavam uma máscara, entravam e atuavam. Então era entendido como aquele que vive uma vida que não é a dele, que não é real. Este é o hipócrita. E o texto que vai seguindo, depois do versículo 13, vão aparecendo 7 ameaças aos hipócritas. As pessoas que não vivem como são, que não vivem como deveriam viver, que não vivem conforme a sua realidade, que possuem uma identidade, mas fazem de tudo para mascará-la, que fazem de tudo para escondê-la. No estudo do meio da semana, nós lemos o Salmo 12, Davi vivendo uma situação onde haviam hipócritas ao seu redor. Ele diz: socorro, Senhor, socorro, perto de mim só tem gente que fala com falsidade, só existem bajuladores, pessoas que são soberbas. A vida de um hipócrita, a vida de uma pessoa que está vivendo uma vida que não é a sua, é uma vida de falsidade, é uma vida que vai sendo moldada para enganar, para construir uma vida virtual, uma vida que não corresponde com a realidade. Essa vida hipócrita que não é a minha, ela me afasta cada vez mais daquilo que o Senhor disse quando nós lemos Mateus 5,48: sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Sede perfeito, como vosso Pai é perfeito. Muitas vezes nós confundimos o termo. O termo filosófico para perfeição é aquele que não erra, mas o termo usado no texto não é filosófico. Ele está falando a respeito de inteireza. Quando o Senhor pede que nós sejamos perfeitos, Ele pede que nós sejamos inteiros, transparentes, completos, que nós não fiquemos usando máscaras com a vida, que nós não fiquemos fingindo ser aquilo que nós não somos. Deus se apresentou de forma plena em Jesus. Na plenitude dos tempos nós conhecemos Deus como Ele é. E Jesus faz essa exortação no texto de Mateus 5, dizendo: sejam como vocês são, como vosso Pai é. Mostrem-se como vocês são, não tentem enganar, não tentem viver uma vida que não é a de vocês. Quantos de nós, meus irmãos, ao longo da vida nós vamos criando máscaras? Existe uma máscara religiosa. Nós entramos aqui, sentamos, batemos palmas, cantamos os hinos, nós entregamos um pouquinho do nosso dinheiro, nós dizemos amém, nós sabemos bater palmas nos ritmos, nós sabemos cantar todos os corinhos, nós conhecemos um verso ou outro. Não é verdade? A gente diz que já leu a Bíblia toda,
mas quando sai daqui a gente vai viver uma outra vida. A gente fala assim, agora eu pego a minha máscara religiosa e vou guardar no porta-luvas do carro. Agora eu sou eu. Agora eu faço o que eu quero. Nós nutrimos máscaras no trabalho. Nós nutrimos máscaras na família. Nós temos uma máscara para cada lugar. Uma vez um pastor lá de São Paulo, Edner, ele fez uma pergunta assim, onde é que a gente não usa máscaras? Uma das respostas mais dadas foi no hospital. Quando estamos doentes no hospital. Quando a gente está doente no hospital, a gente não liga se a gente está chorando, a gente não liga se a nossa maquiagem, né? Meus irmãos, está borrada. A gente não liga se a gente está com mau hálito. A gente não liga se a gente está nu, se a gente tomou um tiro. A gente quer que rasgue a nossa roupa e tire aquele negócio que está quebrando. A gente não tem medo de chorar, a gente não tem medo de mostrar o que a gente é. Talvez enfermo no hospital nós somos realmente quem somos. E voltando para o nosso texto, há um perigo enorme de nós cristãos vivermos uma vida de hipocrisia, uma vida que não é a nossa. O Senhor vai dizendo para nós no versículo 13 que o risco de não levar uma vida perfeita é nós sermos empecilhos para que outros conheçam o Senhor Jesus Cristo. O risco de nós não levarmos uma vida de perfeição, de inteireza, é nós sermos maus discípulos e criar discípulos diferentes do Cristo. É a gente jamais poder dizer como Paulo disse: sigam o meu exemplo, como eu sigo do Cristo. Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente tem coragem de dizer isso? Fala sério. Façam como eu faço, porque eu estou copiando Jesus. Se você disser para alguém que você está discipulando, alguém que você está dividindo um pouquinho da sua vida, copia o que eu estou fazendo, será que esse cara vai ser uma cópia de Jesus ou vai ser uma cópia sua? Nós corremos o risco, meus irmãos, de invertermos o valor da vida. No versículo 16 nós vemos isso. Nós valorizarmos mais o dinheiro, o carro, a viagem, as conquistas pessoais, do que a vida que o Senhor nos propõe. Nós corremos o risco de tornar as boas novas um fardo pesado para as pessoas. Nós corremos o risco, meus irmãos, de alimentar a nossa vida sem moderação, sem sermos pessoas moderadas. Nós vivemos uma vida pendular. Ou eu estou bravo, ou eu estou calmo. Ou eu estou naquele relax de dar sono. A gente vai vivendo uma vida sem moderação. A gente corre esse risco quando nós não assumimos quem nós somos. E nós vamos construindo um discipulado de Jesus cada vez mais distante do Cristo. No versículo 11 que nós lemos, alguém que não vive uma vida que é a sua, ele é soberbo. Ele quer ser aquilo que o outro é. Com o tempo ele vai trazer um mal para si, chamado inveja. Inveja, do latim invire, aquele que não se enxerga, aquele que não consegue ver a si mesmo e só enxerga o outro. Quando não olhamos para a nossa própria vida, nós vamos construindo um cristianismo cada vez mais distante do Cristo. Jesus, ao olhar para os fariseus, teve essa decepção. Decepcionado com um movimento que começou com tudo para dar certo. Com um movimento que nasce, como eu disse aqui, como os reformadores do século XVI. E de repente o movimento se perde. Eles se tornaram hipócritas. Ao nos conhecermos e assumirmos quem nós somos, meus irmãos, sem hipocrisia, nós somos exaltados pelo Senhor. No versículo 12 do texto que lemos, ele diz: aquele que se humilhar
será exaltado. E aquele que se exaltar a si mesmo, ele será humilhado. Esse versículo encerra tudo aquilo que Jesus está falando no capítulo 23. Talvez fosse um versículo para se marcar, né, nesse capítulo, se você gosta de marcar a sua Bíblia. Ele é o centro de tudo isso que o Senhor falou. Aquele que se humilhar, aquele que se colocar numa posição incômoda, porque nós criamos máscaras para disfarçar aquilo que nós somos, aquilo que nós construímos e deu errado na nossa vida. Nós vamos construindo, como eu disse lá no começo, nós vamos fazendo seleções para construir a nossa identidade, só que a gente vê ao longo da vida que deu errado alguma coisa e nós vamos colocando máscaras para tampar isso. E o Senhor Jesus está falando com a gente aqui nesse verso. Aquele que se reconhecer nessa posição, que às vezes humilha, que às vezes é desconfortável de ser quem a gente é, o Senhor nos exaltará. Pedro, aquele que andou com Jesus, a última vez que ele encontrou com Jesus, antes de Jesus subir aos céus, depois dele ter uma vida toda cheia de soberba, dizendo: olha, Senhor, todo mundo aqui pode te trair, mas eu não vou te trair não, tá? Eu sou assim do Senhor. Que isso, cara? Você vai me negar hoje ainda? Tantão de vez ainda? Você vai me negar, cara. E Jesus ele falou assim: não, eu? Qualquer um aqui pode fazer menos eu. Pedro não estava reconhecendo quem ele mesmo era. O resultado disso foi que ele, na noite que o Senhor foi traído, não esteve perto do Senhor. Teve que sair fugido para chorar sozinho, para repensar sua vida. E nesse último encontro que ele teve com o Senhor, antes do Senhor subir aos céus, o Senhor chega para ele e pergunta, talvez com aquele riso gostoso que só Jesus tem: Pedro, você me ama com um amor de entrega total, compromisso verdadeiro, completo, doação, amor ágape? E ele responde: Senhor, o Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor é amor de amigo, é amor filéu, é incompleto. Eu não estou pronto para me doar ao Senhor. E o Senhor responde para ele: apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor pergunta para ele pela segunda vez: você está me amando com amor de entrega total, cara? Responde. Ele fala: não, Senhor, meu amor pelo Senhor é pequenininho demais a mim. Eu não te amo como o Senhor me ama. E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama com amor que eu te amo? Ele fala: não, Senhor, eu sei muito bem quem eu sou falho, eu vou andar nas águas, eu vou afundar, porque eu vou parar de olhar para o Senhor. Na hora que eu for apertado diante da morte, eu vou sair fugindo, eu vou sair mentindo, eu vou ter que chorar na cama porque é lugar de chorar. Eu vou te abandonar, Senhor. Eu sou incompleto, Senhor. Essa é a verdade. Esse é quem eu sou. E o Senhor encerra dizendo a Pedro: olha, Pedro, agora você está pronto. Eu vou entregar minha igreja na sua mão. A primeira pregação daquele homem, depois que ele se enxergou, depois que ele assumiu quem ele é, sem máscaras, sem hipocrisia, diz as Escrituras do Evangelho, no livro de Atos, que 3.000 pessoas se converteram, se ajuntaram à igreja, simplesmente porque ele se reconheceu quem era. Meus irmãos, minha oração que eu faço essa noite, mediante essas coisas, é que eu e você possamos passar pelo pórtico de Delfos na nossa mente, ler aquela frase: conhece-te a ti mesmo, que possamos nos conhecer nas nossas fraquezas e debilidades, nas nossas limitações, naquilo que dá vergonha, naquilo que nos coloca às vezes numa posição de humilhação, e assumirmos que nós somos limitados, que nós não damos conta. Assumirmos a nossa realidade, assumirmos aquilo que nós realmente somos, tirar todas as máscaras e depositá-las aos pés do Senhor. E possamos viver com cara limpa,
viver a nossa vida, viver aquilo que o Senhor quer, que sejamos transparentes, que sejamos criadores de discípulos por onde passarmos. As pessoas vão se encontrar conosco e vão dizer assim: olha, fulano ou fulano tem defeitos, erra, mas pede perdão. É uma pessoa que eu posso confiar, é uma pessoa que erra, mas é sincera, é verdadeira naquilo que faz. Que eu e você possamos seguir o mandamento do Senhor, sermos perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito, completo, inteiro nas nossas relações. Se você chegar aqui na igreja e você achar que você é muito pecador, olha para mim na frente também, Senhor. O que vai fazer a grande diferença na nossa vida é o salmo que nós lemos hoje aqui. O salmo de Davi, que ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram, mas confessei meu pecado, o Senhor me perdoou. Que cada um de nós assuma quem realmente é para a sociedade, para que nós criemos um cristianismo que seja real, inteiro, completo, perfeito. Amém? Estamos numa oração. Senhor Jesus, quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, ó Pai? Nós somos muito pequenos, nós somos falhos, ó Deus. Nós somos a poeira, Senhor, dessa terra. Nós somos uma planta que hoje está viva e amanhã vai secar, Deus. Mas muitas vezes, ó Pai, nós queremos disfarçar a nossa pequenez, vivendo uma vida que não é nossa, sendo aquilo que nós não somos, Deus. Ensina-nos, ó Pai, a amar, ó Pai, a exaltação que o Senhor há de fazer na vida de cada um, o reconhecimento de cada um na sua falha, na sua dificuldade. Senhor, que cada um de nós, ó Pai, possa viver uma vida real, uma vida verdadeira, sem ficar escondendo, Deus, sem ficar criando problemas, ó Deus, criando uma vida que não existe, a ponto de o próximo passo ser colocar peso sobre os outros, viver um evangelho que não é boa nova para ninguém, nem mesmo para nós. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a aceitar, ó Deus, cada debilidade que cometemos e que praticamos, e que o Senhor nos perdoe, Deus, por todas as vezes que nós vestimos máscaras e fingimos ser aquilo que nós não somos. E nisso nós criamos, ó Pai, uma vida de mentira, uma vida distante do Senhor, uma vida distante, Senhor, daquilo que o Senhor quer. Perdoa o pecado de cada um aqui essa noite, Senhor. Perdoa o meu pecado. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa as vezes, ó Pai, que nós buscamos esconder, ó Pai, das pessoas, ó Deus. Vestimos máscaras para cada lugar que vamos. Perdoa, ó Deus, o erro de cada um de nós, ó Deus. E que possamos, Deus, de verdade, viver como o Senhor espera, sendo completos, sendo inteiros, por onde quer que passarmos, que sejamos boa nova, cheios de poeira, cheios de coisas a melhorar ainda, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Não adianta nada, Senhor, sermos um sepulcro bonito por fora, mas vazio por dentro, fedorento por dentro. Nós não queremos ser assim, Deus. Que o Senhor não tenha 7 advertências à nossa igreja, como o Senhor teve para esses irmãos aqui. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a cada um de nós. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor, ó Pai, nos dê condições, ó Pai, de sermos tudo aquilo que o Senhor espera de nós, humanos.
Assim nós oramos, Deus, no nome santo de Jesus. Amém.